E aí, como vai? Tudo bem? Que bom ter você aqui em mais um episódio do nosso podcast, nessa oportunidade toda especial. Quero agradecer a você que está aqui com a gente, né? Sempre acompanhando aqui o nosso podcast. Hoje eu quero chamar aqui a sua atenção. Olha aqui, preste atenção aqui comigo. Obesidade, os perigos da obesidade. Nós vamos falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre gordura no fígado? Já? É você que tem? Alguém aí da sua família? E o colesterol? O que é isso? Por que tem o bom e por que tem o ruim? Poderia ter só o bom, né, gente? Por que tem o ruim? Nós vamos aprender também. E a tireoide, hein? Essas alterações. Nós vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. E eu tenho o privilégio, a honra, a alegria de poder receber hoje aqui no nosso podcast a doutora Lívia Kotrick, endocrinologista. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, doutora Lívia. Bem-vinda! Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer a gente falar sobre saúde, né? Verdade. É muito importante essa ação que vocês fazem, que é o que você falou, né? A partir de uma informação a gente consegue tomar atitudes Verdade. E aí mudar nosso futuro. Verdade. Né? E aí, em relação a essas doenças que a gente vem falando, que são doenças crônicas, a prevenção é a chave do tratamento. É verdade, né? doutora, é verdade. Bom, vamos começar então aqui, falando sobre diabetes. Né? Quais os tipos, quais os impactos da diabetes na saúde, doutora Lívia? Importantíssimo, né? Diabetes é uma doença extremamente prevalente, não só no Brasil, como no mundo todo, e com uma perspectiva futura de ser ainda maior. Meu Deus! Né? De acordo com o estilo de vida que a gente vem assumindo, o aumento do sedentarismo, dessa dieta baseada em ultraprocessados, do aumento de peso e cada vez menos atividade física no nosso dia a dia. Verdade. Então, realmente é um problema mundial que tende a crescer. Né? Primariamente, ela é uma doença do metabolismo, né? Que com essas alterações, a glicose, o açúcar do sangue acaba subindo, e essa glicose elevada no sangue acaba trazendo inúmeros problemas para os órgãos, né? Para o nosso corpo. E aí, em relação aos tipos, ela pode ser por alguns motivos, né? O diabetes tipo 1 é primariamente pela falta de insulina. Tá? Agudamente, é o que a gente chama de doença autoimune, né? O próprio corpo ataca o pâncreas e destrói essas células produtoras de insulina. Então, abruptamente, a pessoa abre um diabetes com já necessidade desde o início de insulina, com uma glicemia muito alta. O tipo 1 é genética? Ela tem uma correspondência genética, mas não quer dizer que é hereditária. Tá. Entendeu? A gente, por exemplo, vê correspondência em gêmeos, mas não necessariamente ela é hereditária. A do tipo 2 é mais esse padrão de passar de pai para filho. Sim. Tá? E aí, já aproveitando, falando a do tipo 2, a maioria das vezes ela não começa com falta de insulina. É justamente o contrário. A sua produção de insulina é normal, só que existe o que a gente chama de resistência periférica à insulina. Por inúmeros motivos, essa insulina tem dificuldade de exercer a sua ação, abaixando a glicose. Qual é a função da insulina? Pegar essa glicose que está no sangue e jogar para dentro da célula. Quando ela não age adequadamente, essa glicose sobra no sangue, fica em excesso e acaba sendo usada de forma errada. Tá? Então, no diabetes tipo 2, que é mais relacionado ao estilo de vida, ao sedentarismo, principalmente à obesidade, existe esse mecanismo de resistência, dificuldade da insulina agir. Tá? E aí, com anos e anos e anos, com essa dificuldade, cada vez o pâncreas tendo que produzir mais insulina para abaixar aquela glicose, acaba ocorrendo o esgotamento pancreático. Então, mais tardiamente, a gente acaba vendo também falta de insulina, mas por causa de anos e anos o desenvolvimento dessa doença, acaba esgotando o pâncreas, que se vê ali na resistência insulínica, cada vez tendo que produzir mais insulina para abaixar essa glicose. Por isso que às vezes a gente tem aquelas dosagens de insulina, nossa, minha insulina deu muito alta. É justamente o mecanismo de resistência insulínica. Antes você precisava de uma quantidade de insulina para absorver aquela glicose. Agora, às vezes, você precisa do triplo, 5 vezes mais. É isso que se chama de resistência insulínica. Muito bem. E eu acho que vale a pena a gente comentar. Por favor. É um termo informal ainda, mas já vem se usando o termo do diabetes tipo 3, tá? Que é o relacionado à doença de Alzheimer. Alguns pesquisadores já vêm propondo isso, que se viu que como o cérebro precisa de glicose também para agir, a gente está vendo o agravamento e o surgimento ainda mais de doença de Alzheimer. Então, assim, essas medidas, o controle da resistência insulínica, atividade física, manter um peso adequado, previne Alzheimer sim, tá? Olha Porque isso tudo que a gente está vendo, esse boom, com certeza tem influência desse mau controle glicêmico, da obesidade, do sedentarismo. Muito bem. Existe pré-diabético? Existe pré-diabetes. Hoje, como a gente faz exames de rastreio, a gente consegue identificar o mecanismo fisiopatológico
patológico iniciando, né? Então, pode ser que a gente pegue aquele momento que a glicose começa a subir, que a gente já vê um comportamento anormal da insulina. E ali, em muitos casos, já vale a pena a intervenção. É porque, assim, os pilares do tratamento de obesidade, independente do avanço medicamentoso, né, é atividade física e dieta adequada. Então, pode ser que no pré-diabetes, essas medidas sejam suficientes. Ou, em alguns casos, desde este momento, já é necessário a indicação de medicações para fazer esse controle, porque desde o pré-diabetes a gente já vê alteração dos órgãos, já com lesão de órgão-alvo, e se a gente não intervir, vai progredir para o diabetes. Pô, tem aumento dessa questão em crianças? Muito. É o que vale a pena comentar. Assim, antes, a gente falava que o diabetes tipo 1 era o diabetes de criança, que é mais comum aparecer em fases mais precoces da vida. Sim. Mas justamente por a gente ver esse aumento de peso nos adolescentes, nas crianças, a gente já está vendo o desenvolvimento do diabetes tipo 2 na faixa etária bem mais jovem. Então, hoje a gente ainda precisa diferenciar. Tá? Que coisa. Outro diabetes que é importante a gente identificar, que é feito no pré-natal, por isso que é tão importante o pré-natal, é o diabetes gestacional. Tá? É aquele diabetes que a mulher não era diabética, ela identifica, descobre, desenvolve aquele diabetes durante a gestação e ele necessita ser tratado muito adequadamente, porque ele tem riscos tanto materno quanto para o bebê. Olha né? isso. Então, assim, o pré-natal inclui essa avaliação, né? A gente fica muito atento em relação a isso, porque a gente sabe tanto de prejuízo que pode ter para o bioma materno. Sensacional. Esse diabetes gestacional, a mulher, ela pode virar diabética, de fato, a partir disso? Sim, é como se fosse um marcador de risco. A maioria das vezes, assim, existe a mulher diabética que engravida, que pode acontecer, mas isso não é diabetes gestacional, tá? Era uma mulher previamente diabética. E existe aquele que surge realmente na gravidez, que aí é por influência da placenta, tudo isso. Isso é como se fosse um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes, tá? A maioria das vezes, a partir do momento que o neném nasce, encerra a gravidez, essa glicemia se normaliza e ela não fica diabética mais. Mas a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha de acompanhar essa mulher que ela já mostrou pra gente que ela tem um fator de risco no desenvolvimento de diabetes e isso pode aparecer lá na frente, ou caso ela ganhe muito peso, o estilo de vida acabe corroborando para isso. E no bebê também, né? O bebê a gente tem... aí vai ser pelo risco genético mesmo, hereditário, mas o bebê a gente tem que ter muita atenção dele ficar muito grande, dele engordar muito dentro do útero, né? Ele pode ter risco de fazer uma hipoglicemia quando nasce, então a gente tem que ficar muito atento também a esse bebê. Maravilha. Bom, o diabetes não tem cura, mas tem como evitar. Eu queria bater nessa tecla aqui. Gente, você que está aí, talvez se você seja um diabético, talvez tenha alguém na sua família, hoje é muito comum nas famílias, né? Ter um diabético e a gente sabe da dificuldade que é. Tem como evitar, doutora Lívia? Tem como evitar, né? E aqui é a mensagem principal, assim, que é uma doença muito ruim, né? Existem muitas complicações, mas essas complicações são perfeitamente evitáveis desde que se faça um controle adequado, um diagnóstico precoce. A gente estima que quando a gente diagnostica o diabetes tipo 2, essa pessoa já está diabética no mínimo 5 anos. Olha tão isso, tardio gente. Que esse diagnóstico é. Meu Deus. Por isso que é muito mais interessante a gente pegar nesse estágio de pré-diabetes, que aí a gente consegue adotar medidas de prevenção para não evoluir para o diabetes. E aí é o que a gente conversou, são os pilares. Atividade física, né? Diminuir a gordura corporal, manter um peso e uma alimentação adequada. E em alguns casos a gente já pode iniciar como medicação para evitar essa progressão, essa piora dessa insulina, esse esgotamento pancreático que a gente conversou. Muito então, bem. Tem sim. O outro tema muito importante também é a obesidade, né? Queria falar sobre a obesidade, porque aqui vai tipo meio que numa sequência. Quais os perigos da obesidade aí, doutora Lívia? É outro grande problema que, inclusive, é subestimado, né? A gente tem muito preconceito ainda em relação à obesidade, porque se julga como se fosse uma escolha daquele paciente ser obeso. E hoje a gente sabe que não é, né? Existem inúmeros fatores fisiopatogênicos que influenciam nesse ganho de peso. Então, assim, não é só comportamental, né? Às vezes a pessoa nem tem uma ingesta calórica tão elevada e acaba tendo a tendência ali de ganhar mais peso. Mas é o que eu gosto de falar muito, assim, genética é tendência, mas não é sentença. Então, assim, existem coisas que podem ser feitas para modificar essa tendência, né?
Mas a obesidade, ela é definida pelo aumento de gordura corporal. Às vezes a pessoa tem até um peso adequado, né? Porque a gente classifica a obesidade pelo IMC, que é o índice de massa corpórea. Mas hoje já se propõe também uma estratégia da avaliação da gordura corporal. Então pode ser que a pessoa, você olha, ela nem pareça, que é o que a gente chama de falsa magra. Isso. Né? Só que como a gente hoje tem exames, outras avaliações que a gente consegue determinar a composição corporal, hoje a gente já define obesidade também pelo aumento da gordura corporal. Então pode ser que algumas pessoas, mesmo tendo um peso normal, se ela tiver o excesso da gordura corporal, ela pode ser definida como um paciente obeso. Olha isso. E os riscos aí ficam muito semelhantes ao diabetes mesmo, né? Olha aí. Porque a gente sabe que ele influencia em todas as complicações. Por exemplo, ele piora a glicemia, piora o tratamento do diabetes, ele aumenta o colesterol, ele acaba te deixando mais pesado, pode sobrecarregar os joelhos, o que te deixa ainda mais sedentário, ele sobrecarrega o pulmão, sobrecarrega o coração. Meu Deus, olha isso. Então, assim, essas doenças, quando se somam, né, o que a gente chama de síndrome metabólica, elas vão se alimentando e aí vai aumentar o risco de infarto, de AVC, de doença renal, de amputação, de tudo isso que a gente fala em relação ao diabetes também. Então, assim, obesidade tem que ser encarada como uma doença e tem que ser tratada como uma doença. A gente precisa tirar esse estigma, né, que é uma escolha, que é só fechar a boca. Claro que é fundamental, dieta e atividade física, ninguém está falando isso, assim, é absolutamente fundamental. Mas é uma doença e pode ser que em alguns momentos precise de medicação, sim. Muito. Ainda falando sobre a obesidade, doutora Lívia, ela pode trazer alterações da menstruação? Pode, tá? É muito comum, ela pode trazer algumas alterações hormonais, justamente porque, assim, a gordura acaba virando como se fosse um órgão endócrino mesmo, inflamatório. Sim. E ela é capaz de produzir substâncias que afetam os outros hormônios. Então, assim, é muito comum a mulher com obesidade ter irregularidade menstrual. E, nesse caso, ela pode ser tanto atrasar, ser ciclos longos, ou ter sangramentos durante o ciclo, com ciclos curtos. Ela é muito... a resistência insulínica, propriamente dita, atrapalha muito a ovulação, que é o que a gente pode ocorrer a síndrome do ovário policístico. Então, assim, essa mulher pode, inclusive, ficar infértil. Olha né? isso, então, a obesidade é uma causa de infertilidade que a gente precisa ter muita atenção. A gordura, ela acaba produzindo estrogênio, um tipo de estrogênio ruim. Então, afeta muito esse ciclo menstrual da mulher, afeta a ovulação, afeta a fertilidade, pode trazer sangramento uterino anormal. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, principalmente na mulher pós-menopausa, essa gordura, essa produção de estrogênio inadequada, aumenta o risco de câncer de mama, tá? Muito. E câncer de endométrio, esses cânceres relacionados ao estrogênio. Então, a gente tem que ter ainda mais atenção na mulher com obesidade no pós-menopausa. Maravilha. Falou aqui da mulher, você que é homem, está assistindo aí, achou que você ia ficar fora, né? Vai não. E no homem, a obesidade pode trazer baixa da testosterona? Você acredita que também pode? É mesmo, doutora? É bem comum, inclusive. Tem estudos que mostram que mais de 50% dos pacientes homens com obesidade têm baixa de testosterona e pode trazer infertilidade também. Olha isso. Tá? E aí, alguns motivos são os mesmos da mulher, porque realmente a gordura converte aquela testosterona em estrogênio, então diminui aquela quantidade de testosterona circulante. E existem outras alterações também relacionadas à leptina, ao aumento da gordura abdominal, que trazem essa baixa de testosterona. É até uma síndrome que a gente chama de MOSH em inglês, que é o hipogonadismo masculino relacionado à obesidade. Olha aí, gente. Tá? Então, assim, existem muito estudo nessa área de intervenções mais diretas ou indiretas, mas no fim das contas, o que muda o que resolve é a redução do peso, né? Você diminuir aquela gordura corporal, diminuir essa conversão periférica, que aí esses níveis se reestabelecem. Mas é muito comum também. Que aula, gente! Pelo amor de Deus, que coisa boa. Eu amo fazer isso aqui, eu já falei aqui, sabe? São informações que a gente fica passando, não é assim mesmo. Então, hoje aqui, especialista, a doutora Lívia Kotrick, endocrinologista, abrindo aqui a nossa mente, viu? Alertando a todos nós. Já que estamos falando aqui de obesidade, aí normalmente associada à gordura. E a gordura no fígado? Com certeza você fala assim, vai falar agora. Agora vai falar, eu já estou com esse negócio. O que é isso, doutora? Isso é importantíssimo, tá? Principalmente esses pacientes que a gente acompanha, a diabetes, a obesidade, a gente acaba pedindo ultrassom de abdômen que, dentre outras coisas, né, pode ver
os rins, pode ver se tem cálculo na vesícula, cálculo renal. A gente pede também para ver gordura no fígado, tá? Que é muito relacionada ao que a gente chama de síndrome metabólica, né? O diabetes, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol. E esse processo, gerando inflamação, tudo isso, aumenta a gordura no fígado. E qual o perigo disso? Com o tempo, anos de evolução, pode evoluir com disfunção do fígado mesmo. E esse fígado vai fibrosando, vai cicatrizando, chegando até desenvolver uma cirrose. Meu isso Deus. mesmo, né? É claro que a bebida alcoólica influencia muito nisso, sim. mas hoje a gente vê muitos casos de cirrose apenas, entre aspas, apenas Sim. pela obesidade, tá? Que é o que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. É por isso que tem gente que fala assim, pô, eu nunca botei um gole de álcool na boca, fulano nunca botou um gole e tá com cirrose. Então é isso, né, doutora? Perfeitamente, é isso mesmo. E hoje é uma preocupação muito maior, na verdade, porque se a gente pegar o crescimento de obesidade, de diabetes, de síndrome metabólica que a gente vem vendo, isso é uma grande preocupação para o futuro, tá? Hoje, o câncer, a cirrose pode evoluir com hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, que é um câncer gravíssimo, Meu Deus. né? Hoje ele já está em 5º, em alguns países 6º lugar no índice de câncer e de morte por câncer. E a perspectiva disso, se nada for feito para mudar esse cenário, é que dobre a quantidade de câncer de fígado em 25 anos. Então, assim, é um problema muito real. Verdade. Que a gente está assistindo acontecer, que tem intervenção para ser feita, que é a mudança do estilo de vida, que em muitos momentos pode ser necessário medicação, só que a gente acaba sendo limitado porque não tem políticas públicas, porque o paciente também não busca ajuda, aquele indivíduo não tem recurso para identificar, ou também alguns não ligam. Então, assim, requer realmente muita atenção, porque já é um problema grave atual e a perspectiva é que seja ainda pior nos próximos 25 anos, ocorrendo aí o dobro do que a gente vê hoje. E essa questão, em tese, ela é silenciosa, né? O sujeito tá ali, pra ele tá normal, sente uma dorzinha aqui, se é que sente, quando vai ver, já passou. Quando vai fazer o exame de sangue, por exemplo, né? Quando chega o resultado lá da ultrassonografia do abdômen total, leva um susto, né, doutora? Exatamente. Tanto a hipertensão quanto o diabetes são chamados de mal silencioso, né? Elas vão ali agredindo, o colesterol também faz isso, né? Elas vão agredindo de pouquinho em pouquinho e realmente você não sente nada. E quando você não sente nada, você acaba não buscando ajuda, você acaba não dando a devida importância. Só que dia a dia, ano após ano, aquela agressão ali vão estabelecendo lesões de órgão-alvo e quando você percebe, ela já é no desenvolvimento de um infarto, de uma doença renal grave, de uma necessidade de hemodiálise, aqueles casos catastróficos que a gente vê com necessidade de amputação, aquelas pessoas que têm muita dor pela neuropatia. Então, assim, não dá para esperar ter o sintoma para buscar tratamento. Eu brinco, assim, que quando eu atendo o paciente, eu faço um caminho, assim, né? Esse caminho vem reto e depois ele se divide por 2 lados. O diabetes a gente tem que intervir enquanto o caminho está em comum, tá? Depois que a gente segue por um caminho sem complicação e o caminho com complicação, é muito difícil a gente pegar um desvio para cá. Então, a intervenção tem que ser aqui, Perfeito. enquanto as complicações ainda não aconteceram. Muito bom. Gente, meu Deus, muito bom. Bom, foi falado sobre colesterol. Qual é a função do colesterol? E por que tem o bom e tem o ruim, doutor? Deveria ter só o bom, doutora. É verdade. Mas se a gente manter eles em nível adequado, ele é só bom. Então, né? Fica ruim porque a gente negligencia, Exatamente. né? Assim, o ruim, ele só fica ruim em excesso. Né? Assim, o colesterol, é importante a gente saber que ele é fundamental, né, para as nossas vias metabólicas. Ele participa da produção de hormônios, como a testosterona, o cortisol, os hormônios femininos. Ele participa da síntese de vitamina D, por exemplo, que a gente sabe que é extremamente importante. Ele compõe a estrutura da membrana celular. Olha, então, assim, isso. O colesterol é fundamental, não dá pra gente viver sem colesterol, né? E ele não é só vilão. O excesso do colesterol que se torna vilão. Como tudo na vida, né, doutora? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, assim, essa diferenciação que a gente faz de bom e ruim é de acordo com a proteína que transporta esse colesterol no sangue, sim. né? Então, assim, o ruim, que a gente chama de LDL, ele em excesso, ele acaba se depositando nas artérias. E aí podem formar essas placas de ateroma que crescendo podem provocar um AVC ou um infarto. E quando essas placas ficam inflamadas,
né, ela pode romper ali agudamente e provocar um infarto, agudamente um AVC, ou quando elas vão devagarinho crescendo, pode fazer a obstrução que a gente chama de insuficiência arterial periférica, então é aquela dor, aí você anda um pouquinho, já tem dor, Olha que é isso. por obstrução do fluxo ali arterial, de sangue, então é o que a gente chama de claudicação intermitente, aquele paciente que em repouso não tem dor, mas ele anda um pouquinho e já sente dor, é porque a vascularização, a irrigação sanguínea ali já está prejudicada por esse ponto. E o HDL, a outra forma que ela é transportada, a gente até brinca que ela varre, não é bem assim, mas ela é capaz de remover, vamos dizer, esse excesso que está na parede do vaso e levar para o fígado eliminar. Hoje a gente fala muito também em outras dosagens, tá? Que a gente já tem recurso para fazer isso, que pelo menos uma vez você precisa ter avaliado, que é a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, que são muito aterogênicas também. Então, hoje a gente nem faz simplesmente só o HDL, o LDL e o VLDL. A gente adiciona nessa investigação essas apolipoproteínas, porque a gente sabe que tem um potencial aterogênico importante e aí fica um marcador de risco cardiovascular para a gente controlar também. Maravilha. Vamos lá. Tireoide. Vou te contar um negócio que tem de gente agora acompanhando a gente com alteração nessa glândula. E outra, desencadeia uma série de coisas, hein, doutora Lívia? É verdade. Existe um fator de confundimento muito grande, né? Assim, às vezes a gente escuta o paciente falar assim, eu tenho tireoide. Todos nós temos tireoide, né? Ela é uma glândula, inclusive ela é muito bonita, né? Todo endócrino gosta da tireoide, que ela fica no pescoço, tem um formatinho de borboleta, então realmente ela é uma glândula muito bonita. E apesar de pequena, é fundamental para todo o metabolismo. E realmente a alteração dela pode mexer com todos os sistemas, tá? Porque ela tem essa influência direta no metabolismo. Então, assim, quando ela está produzindo pouco hormônio da tireoide, que a gente chama de T3 e T4, a gente chama de hipotiroidismo. Então, você pode ficar mais sonolento, o seu metabolismo lentificado, o seu intestino preso. Às vezes, pode ser causa até de depressão, tá? O psiquiatra, quando ele avalia uma depressão, ele afasta outras causas e, inclusive, a baixa do hormônio pode trazer sintomas depressivos até graves, tá? Se for um hipotiroidismo muito grave, a pessoa pode entrar até em coma, para você ver o tamanho da importância do hormônio tiroidiano, tá? Assim, viver sem hormônio tiroidiano é incompatível com a vida, tá? Eles são fundamentais para a gente ficar vivo. E a mesma coisa o excesso. Só que aí, no caso dela estar produzindo muito hormônio, exatamente o contrário. Então, você pode ter insônia, frequência cardíaca acelerada, tremor, pode fazer crise de pânico. A gente já viu até, inclusive, paciente com hipertiroidismo, nessa hiperprodução, fazer sintoma psicótico, de ser internado como se fosse um esquizofrênico, e, na verdade, era o excesso de produção de hormônio da tireoide. Então, assim, ele é fácil de identificar essas alterações desde que você pense nela, porque com o exame de sangue você identifica. Mas se você não pensa, se você não tem ali aquela avaliação que pode ser uma alteração da tireoide não dosa, o hormônio, por exemplo, às vezes um paciente vai ficar com um diagnóstico absolutamente equivocado e não vai ter o tratamento adequado. Olha isso. Então, a regulação dos hormônios, de todos os hormônios, passa necessariamente pela tireoide, doutora? Em tese, não todos, né? Mas as vias metabólicas, sim, né? E a função do coração, do rim, do cérebro, de tudo. Assim, ele é responsável por todo o nosso metabolismo. Ele influencia em todos os sistemas. Maravilha. Sim. Tem endocrinologista que apalpa, né? Isso. Para trás e começa... Quando a gente palpa, a gente não busca a alteração da função obrigatoriamente. Às vezes, até pode ser, por exemplo, um hipotireoidismo, a gente chama de bócio. A glândula ela vai aumentando, tentando compensar aquela produção de hormônio. Então, pode fazer o bócio. Mas, em geral, na palpação, porque o bócio é até visível, tá? O endócrino treinado, você olha, você já vê um bócio, você já vê na hora. Mas essa palpação, a gente busca nódulos, tá? E o nódulo não necessariamente traz alteração da função. Pode acontecer, mas, por exemplo, a gente se preocupa com um câncer, tá? Que aí ela fala assim, mas meu exame de sangue sempre deu normal. É normal mesmo, ele não necessariamente altera a função da tireoide, mas um nódulo ali pode estar escondendo um câncer que a gente precisa remover. Então, assim, a gente palpa também, faz o ultrassom buscando essas alterações, porque existe o câncer da tireoide que necessita de tratamento. Maravilha. Estou falando aqui de hormônio, o equilíbrio de cortisol e adrenalina.
Importantíssimo, né? Assim, você vê muito quando a gente tem vamos dizer assim, um discurso, né? Que eu brinco que é até um dos poucos consensos de medicina de estilo de vida, né? Então, assim, todo médico, toda especialidade que você for, vai falar que você tem que se alimentar bem, vai falar que você tem que fazer atividade física e vai falar que você tem que dormir bem. E esse é um dos grandes motivos, né? Tanto o cortisol como a adrenalina são os hormônios do estresse. Então, se você está dormindo mal, esses hormônios aumentam, né? Então, se você ficar com cortisol elevado, com adrenalina elevada, o que acontece? A sua pressão sobe, a sua frequência cardíaca pode subir, pode piorar o seu diabetes, aumentar a glicemia, aumenta aquele padrão de acúmulo de gordura abdominal, pode provocar arritmias, né? Então, por isso que a gente fala muito sobre a importância do sono, porque o ciclo do cortisol é isso, ele tá mais alto de manhã e diminui durante a noite justamente para você dormir. Então, se você não dorme, se você é aquele cara frequentemente estressado, se meia-noite você tá com a casa toda clara, trabalhando ainda, você desregula completamente o ciclo do cortisol, né, que a gente chama, e aí provoca essas alterações. Eu vi um monte de gente aí. Quando eu escrevi um quadro, eu vi um monte de gente que chega pra gente e fala, rapaz, eu não sei o que, tá tudo aí. Meu Deus do céu. Então, quando a gente fala da importância do sono, de gerenciar o estresse, é isso, é porque o estresse, essa falta do sono, do escuro, de respeitar o ciclo ali, bagunça completamente essa via hormonal e aí tem muita influência no... E principalmente prejuízo, né? Prejuízo. Se fosse influência positiva, tudo bem, pois mas se influência negativa. Negativa. E que pode ser, com o exame de sangue, acho que a gente consegue detectar muitas doenças para a gente conseguir prevenir, não, doutora Lívia? Muita coisa, assim, uma rotina até anual você consegue prevenir muita coisa. Se você fizer uma glicemia, uma dosagem do açúcar no sangue anual, uma dosagem do colesterol, se você conseguir manejar ali seu peso, o ideal era saber o percentual, né, de gordura, mas o peso já é um dado muito importante que a gente já consegue extrair muito disso. Realmente, assim, botar a saúde como prioridade. Porque eu até brinco assim, quando a gente tem saúde, a gente tem um monte de problema. Quando a gente não tem, a gente só tem um. Que é resolver a saúde. Meu Deus. Então, assim, se tem uma coisa que para tudo, é você estar doente. E todo o resto fica secundário, porque a prioridade vira resolver a sua saúde, né? Então, assim, o ideal a medicina preventiva é o modelo ideal, né? Você evitar que as lesões se estabeleçam, você vai ter o maior sucesso aí e evitar grandes problemas lá na frente. E o corpo também vai dando sinais. Não tem jeito. Às vezes você não sabe nem o que é, mas está dando sinal. Poxa, tive uma tontura. Sabe, eu passei, poxa, senti o coração... Eu fiquei trêmulo, eu suei frio. O corpo vai dando sinais e às vezes as pessoas vão também ignorando. Por isso que às vezes quando vai ver, quando chega lá o resultado, leva um susto, né, doutora? Sim, com certeza. Assim, as pessoas subestimam muito, por exemplo, o cansaço. Hoje a gente vê muito queixa de falta de memória. Eu estou esquecendo de tudo. E aí, só que assim... A pessoa até esqueceu de como é se sentir bem. Ela está tão acostumada com aqueles sintomas, ela está tão acostumada a não dormir, aí ela acorda cansada, aí o dia passa ruim, a memória fica ruim, ela fala, isso tudo é porque eu dormi mal, e acaba, assim, negligenciando os cuidados de saúde. Quando vai buscar ajuda, já tem anos daquele sintoma, às vezes já tem problemas bastante estabelecidos e realmente é por conta disso, né? Silenciou os sinais do corpo. Pois é. Né? Normaliza demais. Então, assim, se o corpo está te pedindo ajuda, corresponda. Por favor, eu gostei muito disso aqui. Quando você tem saúde, você tem vários problemas. Quando você não tem, você só tem um. Sensacional. Isso é para a gente parar e refletir, porque às vezes a gente tem que dar meio um freak de arrumação, que a nossa vida é tão corrida, essa vida louca, sabe? Esse negócio todo, a gente se esquece da gente. Né? A pessoa se esquece dela. A máquina tem que parar, a máquina tem que funcionar direitinho. E como é que faz isso? Cuidando dela. Né? Eu acho que isso... Por isso que a gente, quando veio fazer o podcast, eu falei assim, olha, falta muita informação. Aí lá, através da rádio Melodia, a gente consegue fazer isso. Falei assim, então a gente vai abrir mais um canal para levar informação. Eu acredito muito na informação, com a chegada da informação, como ela tem que chegar, igual está chegando hoje aqui, a gente começa a se ver, a gente começa, sabe, parar e falar assim, realmente, é isso que está acontecendo comigo, eu tenho que tomar uma decisão. Porque a gente, culturalmente, né, doutora Lívia, a gente é muito afeito a cuidar da doença.
Nunca há uma prevenção. Eu não quero isso para minha vida. É um negócio assim impressionante, é meio que cultural. Às vezes você vai vendo isso no seio da família. É o avô que não se cuidava, teve problema. Aí os pais não se cuidam, teve problema. Os filhos vão continuar, vai ter uma sequência e alguém vai quebrar isso, né, doutora? Com certeza. E assim, isso aí tem vários motivos, né? Pode ser desde a falta de acesso, ou o medo, ou o deixar para depois, né? E a pessoa acaba não buscando ajuda. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, e conhecimento é poder, você identifica aquele sintoma que você tem, você já desperta que pode ser uma alteração. Então, assim, às vezes tem campanha de bairro, na farmácia faz uma glicemia capilar. Deu alta, busca ajuda, busca tratamento, porque assim, isso vai fazer diferença nos seus próximos anos de vida. E muita diferença. Pode ser um tratamento precoce, te tira de uma hemodiálise, que o diabetes pode te levar. Porque, assim, às vezes a gente escuta muito, tá? Assim, mas eu não ligo, se eu morrer, morreu. Mas o que acontece? Às vezes você fica debilitado, dependente, numa cama, com sofrimento. Então, assim, se tudo isso é evitável com tratamento, por que não? Verdade, sensacional. Né? Doutora, eu queria falar mais uma vez aqui, o nosso podcast, o Ibope diz que a maioria é composta de mulheres, né? Então, privilegiar aqui as mulheres aqui, sempre falando mais um pouco sobre menopausa. Quais os impactos, de fato, da menopausa, né? E dentro desse conjunto da endocrinologia, onde que ele está ali? Como é que a gente trabalha isso? Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero até falar esse motivo, né? Que são mais mulheres. Inclusive, as mulheres vão mais à consulta. E quando os homens vão, são as suas mulheres que levaram. É verdade. Né? Então, assim... É verdade. Exatamente. O homem evita muito mais essa busca por ajuda, né? A mulher meio que já tem a disciplina, porque desde novinha acaba indo no ginecologista. Então, assim, é mais habituada a buscar a consulta médica. O homem ainda é muito resistente, né? Então, homens, vamos atrás da sua saúde, vamos nos cuidar. O doutor Felipe Teodoro teve aí onde você está, né? Falando, ele é urologista e acabou a gente falando aqui sobre câncer de próstata. Ele falou, ele é hoje mesmo, estava com a gente, já estava hoje mesmo, 3 pacientes chegaram lá e falaram, doutor, eu não sei porque que eu estou aqui. Minha mulher que marcou, ela está aqui, aí eu disse, eu acho que aqui o senhor trabalha com esse negócio de próstata, né? É desse jeito. Não é? E tá certo, né? E ainda bem, ou é a mulher ou é a filha, né? Que acaba marcando. Mas é uma questão realmente muito cultural e a gente tem que parar com isso, porque saúde é saúde, tanto da mulher quanto do homem, né, doutora? Exatamente. Em relação à menopausa, vem crescendo muito o estudo em relação a ela e quebrando realmente esse tabu, né? Que antes não era tão se falado, as mulheres que viviam essa fase meio que escondiam. E é importante essas pessoas que têm um apelo público, vamos dizer, artistas, falarem, porque, de certa forma, as pessoas que estão vivendo aquilo se sentem representadas. Meio que joga uma luz no tema. Então, assim, a gente tem visto esse movimento, né? E, associado a isso, o lado científico também evoluiu, né? Por um tempo, a reposição hormonal passou por um esquecimento, parecia que não era tão benéfico, né? A gente tinha muita preocupação com o surgimento de câncer, só que hoje, com a mudança, com os avanços científicos, né? Os avanços das vias de reposição, hoje a gente consegue muito mais benefício com menos efeito colateral. E é muito documentado os efeitos deletérios que esse pós-menopausa tem no organismo. Sim. Então, assim, tanto nessa fase de transição, né, de climatério, de transição menopausal, a mulher que tem muito sintoma merece ser tratada porque prejudica muito a qualidade de vida dela. Então, pode ser desde insônia, esquecimentos, os calores, os fogachos, que são extremamente desconfortáveis, já requerem um tratamento. Então, assim, toda mulher merece ser avaliada nessa etapa, para avaliação, né, da reposição hormonal, para melhorar os sintomas dessa fase e prevenir doenças no futuro. Porque a gente sabe que o pós-menopausa, como a gente perde aquela proteção do estrogênio, aumenta a chance do risco de infarto, de doenças cardiovasculares, de AVC, com a alteração hormonal, aumenta o depósito de gordura abdominal mesmo, que a gente sabe que é a gordura mais perigosa. Então, além da gente tratar o desconforto da transição menopausal, que são aqueles sintomas muito agudos, a gente tem claramente benefício comprovado na prevenção do risco cardiovascular que vai se desenvolver ali na frente. Então, hoje, a gente está bem seguro em relação a isso, são raras as contraindicações, e quando é feito adequadamente, com segmento
segmento ali regular, com a orientação médica certinho, se tornou muito seguro. Então, assim, é muito importante trazer esse benefício para a mulher, porque hoje a boa parte das mulheres vão passar mais da metade da vida no período pós-menopausa, né? Visto que a expectativa de vida aumentou, sim, né? Então, metade da vida dessas mulheres vão ser no período pós-menopausa e a gente precisa oferecer algum tratamento ali para... Verdade. Essa questão da idade do começo, isso varia muito, né? Mas hoje, com 37, 38, o doutor esteve falando aqui, o doutor Felipe Teodoro, falando exatamente isso aqui. A partir dos 37, já começa 38, né? E aí vai embora, vai seguir a vida, não é? E aí alguns sintomas também acabam também dando esse alerta, não, doutora Aline? Exatamente. O climatério começa muito antes, né? E no climatério, que é o começo daquela redução da produção dos hormônios, ainda muito irregular, pode ser que, por exemplo, fique em 3 meses ruim, depois melhore, ainda é muito cíclico, né? Mas já podem ocorrer sintomas. Então, assim, novamente, a informação é poder. Se você está identificando algum desses sintomas, busque uma avaliação que pode ser necessária já uma intervenção de reposição hormonal ali nesses fatores. A média ainda fica em torno de 50 anos, né, da mulher brasileira, da menopausa, mas a síndrome, a transição, né, o climatério, ela pode anteceder muitos anos antes. Porque a menopausa é um diagnóstico retrospectivo, né? É a última menstruação que a mulher teve e a gente só determina depois de 12 meses sem menstruar. Então, a menopausa ela é um fator última menstruação e retrospectivo. Tem 12 meses que não menstrua, 1 ano a gente classifica que teve a menopausa. Mas a transição menopausal, a síndrome ali, pode começar anos antes. Olha, a gente já falou isso aqui, né? E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, muito importante, essa informação. E aí, o que a gente tem que falar também aqui? E eu queria tocar nisso agora. A gente caminhou um pouco mais sobre essa questão da ditadura da beleza. Porque tem que ser assim, que eu tenho que fazer assim. E aí, a qualquer custo, muita gente quer ser assim. Isso traz prejuízo, doutora, para a saúde? Assim, eu tenho que fazer dieta X. Eu vou fazer a dieta não sei o que fulana fez ou fulano fez. O que é isso? O que isso pode acarretar de riscos? Sem dúvida, né? Assim, a magreza ela é muito associada a sucesso, à saúde, né? E não necessariamente por trás de uma magreza tem uma saúde, né? Então, assim, a busca realmente tem que ser por ser saudável, né? E o que a gente vê são muitas pessoas saudáveis arriscando a própria saúde para parecerem saudáveis. Olha isso. Né? Quando, na verdade, talvez não, com certeza o caminho não é esse. Então, a gente vê dietas muito restritivas, sem nenhum sentido, sem acompanhamento, que trazem mais prejuízos que benefício. A gente vê uma banalização do uso de hormônios, que é super perigoso. A gente conversou aqui até agora sobre a potência do hormônio, né? O que o hormônio pode provocar no seu corpo. Ele pega uma criança e transforma numa mulher, um menino e transforma num homem. Então, assim, os hormônios são substâncias que têm um poder tremendo. Então, assim, não dá para a gente banalizar o uso, como vem sendo feito, excesso de hormônios, uso para fins estéticos, inúmeras outras indicações que não se justificam, porque os hormônios existem para reposições quando se tem deficiência. Olha aí. Né? E é isso que a gente vê. Pessoas saudáveis arriscando a própria saúde para parecerem saudáveis e, na verdade, não. Né? Então, assim, essa cultura da saúde é ótima, essa cultura do esporte é ótima, essa tendência fitness, a alimentação mais saudável que a gente vê, mas tem que ser verdadeiramente saudável, né? Não só parecer que é. Pois é, e às vezes faz um atalho que vai custar muito caro, né, doutora? A gente vai vendo, e lamentavelmente os resultados estão aí, né? Exatamente. E alguém que fez um atalho para fazer isso, aplica o negócio, não sei o quê, porque alguém fez isso aqui só com indicação e um acompanhamento médico, mas muito rigoroso e questão ética também, né, doutora? Exatamente, perfeito. Porque, às vezes, esses efeitos colaterais vão surgir muitos anos depois. Então, a pessoa nem atribui que foi o que ela fez lá no passado, né? Então, assim, eu sou uma defensora da saúde de verdade. Legal, né? Isso não é é bom. Só parecer que tem saúde, né? Tem que ser verdadeiramente saudável e buscar os caminhos que são verdadeiramente os ideais. E a saúde é integral hoje. Hoje a gente está tendo essa ideia, né, de saúde integral, né? Mente,
corpo e espírito, né, doutora? Não adianta você estar saudável numa área ou em duas e uma tá ruim. Ou seja, tá ruim, porque é integral, né? Acho que é importante a gente bater nessa tecla, né, doutora? Exatamente. O corpo é um sistema, né? Eles não funcionam de forma independente. Olha aí. Então, não tenha dúvidas que a sua saúde mental influencia na sua saúde física e o contrário também. A sua saúde física influencia muito na sua saúde mental, no seu organismo, no seu funcionamento. Então, o ideal é que tudo fique alinhado. Ninguém aqui tem uma vida perfeita, todo mundo vai enfrentar os problemas. A gente entende que ninguém tem uma manhã inteira. Raras são as pessoas que têm uma manhã inteira para dedicar à atividade física. Não é isso, né? Mas eu não tenho dúvidas também que cada um consegue fazer um pouquinho melhor do que está fazendo hoje. Tá certo. Eu queria falar um pouco agora sobre medicação, né? As medicações que são atribuídas nessa área da endocrinologia, o famoso glifage, que serve as medicações. E aqui a gente faz sempre uma campanha aqui sobre o risco da automedicação. Não, porque fulano toma um remedinho que o médico dele passou para ele, aí a pessoa toma para... Não, daqui que... E aí, doutora? Exatamente, assim, da mesma forma que a gente vem assistindo o uso banalizado de hormônios, de medicações estimulantes, a gente vê também de medicações em relação ao emagrecimento, que sempre teve, né? O que acontece, que é uma coisa até que a gente tenta desmistificar, né? Quebrar esse estigma. Durante muitos anos, o tratamento para obesidade realmente era muito ruim, né? Então, eram drogas que estimulavam o sistema nervoso central, eram medicações que poderiam causar dependência. Realmente, assim, a gente não tinha bons tratamentos para obesidade. Só que essa barreira científica foi vencida, né? Nos últimos anos, a gente realmente conseguiu identificar a base fisiopatológica da obesidade, que definitivamente não é só fechar a boca e contar calorias, é muito mais do que isso. Olha aí. Tem inúmeras vias hormonais envolvidas, outras questões. Então, a gente está conseguindo identificar esse processo e desenvolver medicações que agem diretamente nesse processo. Então, assim, essa barreira científica, graças a tudo isso que a Deus, aos estudos, ao avanço, a gente quebrou. Então, assim, hoje a gente tem medicações seguras, altamente eficazes, potentes, mas isso não quer dizer que não requer um acompanhamento médico, né? Porque são medicações que interagem com outras medicações, são medicações que necessitam de ajuste de dose frequente. Como elas são muito potentes, podem trazer, inclusive, desnutrição. A gente está com alguns casos de nutrição, porque também o tratamento da obesidade se confunde muito com o desejo social de ficar magro, que são coisas diferentes. Obesidade é doença e tem que ser tratada, e muitas vezes, além de mudança do estilo de vida, vai necessitar de medicação. Já aquele desejo social de ficar muito magro no peso mínimo, não necessariamente, pode ser mais deletério. E, hipótese nenhuma, isso deve ser feito sem acompanhamento médico. Qualquer medicação. Né? Então, eu até, assim, eu falo, né? As pessoas acham que precisa de receita, que é só o papel. Não é uma mera burocracia. A medicação, quando ela precisa de receita médica, ela precisa de reavaliação médica. Aquela dose, aquele efeito, os efeitos colaterais precisam ser revistos com alguma frequência. Por isso que você tem que voltar na consulta e sair de lá com uma receita médica. Não é uma mera burocracia, não é só um papel para entregar na farmácia. Quando os órgãos reguladores exigem receita, é porque, na verdade, por trás disso está dizendo que necessita de reavaliação médica frequente, né? Não é só uma burocracia. Sensacional, gente. Tá vendo aí? Não, essa receita aqui. E outra coisa, tomar os medicamentos. Porque eu tenho a impressão, só a impressão, olha aí, vou fazer aqui, ó, meia culpa aqui, viu? Por causa de vocês. Que a turma, doutora, eu não tomei o remédio aqui porque eu estava bem. Aí só quando eu estou mais ou menos assim que eu sinto, aí eu tomo remédio. Porque tem remédio que é contínuo, né, doutora? Exatamente. As doenças crônicas não têm cura, né? Elas têm controle adequado. Então, às vezes, o paciente é hipertenso, está tomando remédio e está muito bem controlado. Ele não deixou de ser hipertenso. Ele é um hipertenso controlado. Olha aí. Com as medicações. Mesma coisa obesidade, mesma coisa diabetes. Não é porque ficou bom que você vai tirar a medicação. Justamente está bom porque você está tratando em vigência de tratamento. Então, essas doenças crônicas, elas necessitam de controle, e esse controle é contínuo, né? Então, assim, suspender a medicação pode trazer eventos drásticos. Né? Maravilha, viu aí? Algumas perguntas chegaram aqui, doutora. Não sei se a gente consegue falar, óbvio que a gente vai trazer aqui. A Maria Luísa, ela é de Niterói.
ela está perguntando sobre a questão da síndrome dos ovários policísticos. Estava falando aqui sobre essa questão da menopausa, nessa questão, e também acaba sendo aí uma questão muito interessante. A síndrome do ovário policístico, ela é até numa mulher mais jovem, né? E não é no período menopausa, é a mulher em idade fértil mesmo. E, novamente, ela tem, assim, a endocrinologia, a metabologia, tudo tem relação, né? Então, assim, é mais uma doença que é extremamente relacionada à resistência insulínica. Tá? Que é aquilo que a gente conversou. Então, assim, o excesso de gordura, resistência insulínica atrapalha a produção, a fertilidade, a ovulação, a ação desse ovário. Esse ovário acaba produzindo mais do que deveria hormônios masculinos, o que agrava ainda mais essa infertilidade. Pode trazer o que a gente chama de amenorreia, né? Que é aquela menina ficar sem menstruar, e é uma causa muito importante de infertilidade, né? E requer tratamento, e na maioria dos casos precisa de atividade física, dieta adequada, novamente, e em muitos casos o controle da glicemia e dessa resistência insulínica, que a gente sabe que é um fator muito grande influenciando ali. Tá aí. A outra reclamação é de mulheres com muitos pelos. Essa alteração. Normalmente o homem, né? Mas a mulher... Por que isso? Que alteração é essa, doutora? É até semelhante ao que a gente falou. Por exemplo, a mulher com síndrome do ovário policístico, um dos critérios é o hirsutismo, para a gente diagnosticar, que é esse hiperandrogenismo, que é o excesso dos hormônios masculinos no corpo da mulher. Olha. Né? Às vezes a gente vê muita mulher falando assim, minha testosterona deu baixa. Graças a Deus, ótimo, mulher é para ter testosterona baixa, né? Na verdade, a gente dosa esses hormônios na mulher quando a gente desconfia que eles estão elevados, e a maioria das vezes, pode ser genético também, tá? Tem aquela pessoa que tem hirsutismo, que tem o excesso de peso, que não necessariamente é. Mas toda vez que a gente pega o hirsutismo, que é o excesso de pelos, a gente precisa investigar o excesso de produção de hormônios masculinos. Aí vai desde uma síndrome do ovário policístico, como algumas alterações genéticas mais graves, e até câncer, tá? Pode ser um câncer de ovário produtor de hormônio masculino que acaba virilizando a mulher. E aí pode surgir outras alterações também que são mais do caráter sexual masculino. Já que a gente está falando sobre a questão da síndrome da doença... Do ovário policístico. Do ovário policístico, ele pode causar ali complicações para fertilidade, doutora? Sim, é uma grande causa de infertilidade. Tem tratamento, tá? Mas, assim, a mulher pode ficar, inclusive, em amenorreia, sem menstruar, meses e meses. E aí, se não menstrua, também não ovula. Então, é uma causa muito importante de infertilidade que a gente vê até comumente em consultório. Tá? É mesmo, doutora? E aí, quanto mais resistência insulínica, quanto mais gordura, quanto mais peso, essa síndrome se agrava. Então, é mais uma das doenças que tem correspondência metabólica que está relacionada com a danada da resistência insulínica que a gente precisa intervir. Viu aí? Viu? Que coisa boa. Doutora, a doutora Lívia, eu gostei muito aqui de uma frase que você falou, vamos lembrar dessa frase, né? Foi até na parte da obesidade. Ela pode ser genética, mas não uma sentença. Genética é uma tendência, mas não é uma sentença. É isso aí. Porque muita gente também, mas também meu avô era, meu pai é, então eu também, cuidado com isso, né? Esse conformismo pode trazer um resultado desastroso no final, não, doutora? Com certeza. O que é esse alerta? Meu pai tinha, minha mãe tinha, meu avô tinha, então eu tenho que tomar mais cuidado com isso. Este é o recado, na verdade. Você vai ter que fazer mais esforço do que os outros para manter aquilo. Eu gosto até de fazer uma relação, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência à obesidade. Hoje a gente sabe que até, às vezes, aqueles grandes obesos, mais de 70% dos grandes obesos têm correspondência genética. Então, não é só fechar a boca, tem milhões de coisas envolvidas. Verdade. Só que, assim, para aquele perfil de paciente se manter num peso ideal, se manter magro, ele vai ter que fazer ainda mais esforço do que uma pessoa que não tenha essa tendência. E pode ser que, às vezes, hoje a gente chama de obesidade controlada. Às vezes, a gente ficar insistindo naquele paciente chegar num peso ideal, ele não vai chegar e pode ser muito frustrante. Então, hoje a gente usa muito o termo, por exemplo, de obesidade controlada. É aquele paciente que o peso mínimo que ele consegue ficar já é suficiente, porque reduções de peso de 5% a 10% já trazem muita mudança de desfecho de doença cardiovascular, no comportamento da pressão, da glicose. Então, é também entender o limite que você vai alcançar. Mesma coisa para uma tendência, a pessoa que tem uma tendência genética a câncer, aquilo não é uma sentença. Qual a orientação que você tem? Minha família
tem história de câncer, você vai fazer exames mais frequentes, você vai tomar mais cuidado com aquilo. Perfeito. Você vai evitar os fatores desencadeantes. Então, a partir do momento que você tem essa informação, não interpreta como... Puxa vida, eu fui amaldiçoado. Interpreta como até positivo. Você recebeu um alerta de uma doença que você pode ter. Então, é para você ficar ainda mais atento e tomar mais cuidado com aquela predisposição que você tem. Tá certo. E outra, hoje, antigamente era até legalzinho, mas hoje não é mais. E aí a gente falou aqui, passou muito rápido aqui sobre a questão das crianças. Ah, que criança fofinha. Criança obesa, que coisinha linda. Isso há 30 anos atrás eu era fofinho. Hoje é um alerta, porque pode desencadear uma série de problemas, de fatores que nós estamos falando aqui, né, doutora? Sem dúvida. E aí a gente bate no grande problema que é tela, né? Não tem como a gente falar disso. Assim, as criança é pulando, é correndo, é brincando o tempo inteiro. A criança sentada na frente da tela... acontece tudo isso que a gente vem vendo, né? O sedentarismo, o aumento do peso, a piora do perfil metabólico. A gente já vê crianças com problema de colesterol. Hoje já é indicado fazer até os 12 anos pelo menos uma dosagem, porque a gente já atribui que essa criança pode ter alteração do colesterol, coisa que a gente só ia pensar com 30, 35, 40 anos de idade. Como antecipou, doutor? Antecipou muito. E é justamente por isso, porque assim... Aí tem vários outros fatores, né? A gente vive uma era muito mais perigosa, as crianças não brincam mais tanto na rua, os pátios são cada vez menores, mas assim, se a gente conseguir tirar essa criança da tela, botá-la para brincar, para correr, a gente minimiza muito desses processos, porque é justamente essa tendência, esse estilo de vida que a gente vem se criando, que são crianças presas dentro de apartamento, estão gerando tudo isso. Né? Tá aí. Bom, doutora, olhando para aquela câmera ali, qual a sua mensagem de tudo isso que a gente falou aqui? Gente, que podcast sensacional. Eu gostaria que você... A gente vai terminar daqui a pouquinho. Eu não queria terminar, eu queria continuar aqui. A gente vai terminar. Eu queria que você, compartilhasse esse assunto. É muito importante. Isso aqui é informação valiosíssima. Isso aqui é uma consulta ao vivo que a gente está tendo aqui, viu, com a doutora... a Lívia Kotrick, falando a nossa linguagem, para a gente entender. Todo mundo entendeu, viu? Ela didaticamente trouxe aqui informação para a gente aqui, abriu nossa cabeça, colocou a informação lá. Então, compartilhe aqui, tá bom? Esse nosso podcast, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Doutora, qual a mensagem que fica para quem está acompanhando a gente agora, independente da idade, quem está aqui acompanhando a gente, muitos idosos também acompanhando a gente, muitos jovens também, mulheres entrando aí nessa fase da menopausa, né? Homens também na andropausa, muitos deles também acompanham, está todo mundo agora acompanhando a gente. E aí, doutora Lívia, qual é a mensagem que fica, então? A mensagem que eu gostaria de passar é que, assim, ninguém quer receber um diagnóstico. É muito ruim quando você descobre que você tem uma doença e ainda mais quando ela é crônica, que aí você escuta, mas eu vou ter que tomar esse remédio para a vida inteira? E muitas vezes vai, porque doenças crônicas não têm cura, mas tem controle adequado. E a partir do momento que você tem o controle dessa doença, você previne as complicações que ela pode trazer para você. Então, a importância de um diagnóstico precoce, quanto antes você conseguir assimilar e aceitar que tem tratamento e seguir o tratamento adequadamente, você vai fazer toda a diferença. Você pode viver com aquela doença como se nem tivesse, porque você está prevenindo, você está tratando e está evitando as complicações que ela pode trazer. Então, diagnóstico precoce, informação, buscar o seu médico, a partir do momento que vem o diagnóstico, saber que você não está sozinho e que existe tratamento para essa condição, que você vai viver anos a fio, a vida inteira com ela e pode ser que ela não te traga nenhum problema, eu acho que é mais do que o suficiente para saber que você deve seguir o tratamento certinho, porque se rebelar, não aceitar, negar que tem aquela doença não é o que vai resolver. Perfeito, e tocou no ponto principal, a negação. Isso é a coisa mais triste, né? Fingir que não é com ele, Fingir que não tem, e aí depois poderia ter evitado, né, ou começado bem antes do tratamento para evitar um desastre maior, né, doutora? Perfeito. Muita gente nesse sentido aí. Quero agradecer a doutora Lívia Kotrick, endocrinologista, dando uma aula. Olha, confesso aqui que um monte de coisa aqui que eu não tinha nem noção disso, né? Eu anualmente faço os meus exames, graças a Deus. Falei com ela aqui que eu estou com só uma alteraçãozinha, mas acompanhando, eu nem estou mais, espero, né? Acompanhando aqui a alteração na tireoide,
né? Tá uma questão familiar, né? É uma tendência, não é uma sentença. Hoje, agora, eu vou imortalizar essa frase que eu achei sensacional, muito inteligente e outra muito pertinente também, da gente poder fazer. Às vezes, com um hemograma, a gente detecta uma série de coisas para poder tratar. E mesmo com toda a nossa dificuldade que a gente tem aqui, viu? De acesso a médicos. Pô, vai na clínica da família. Você não tem como... Pô, marca lá. Mas é daqui a 3 meses. Mas deixa marcado. Né, doutora? Perfeito. Tá marcado. Vai chegar a hora. Daqui a 3, 6 meses é melhor do que nunca. Não é verdade? Eu acho que isso aqui é a nossa mensagem para a gente falar. Não se escora atrás do sistema, que é ruim, de fato. A gente reconhece. A realidade é triste da nossa saúde, mas se você pode marcar, vai na clínica da família, tá, independente do tempo, marca ali, porque vai chegar o dia de você poder fazer o exame e saber como é que você está. Eu acho que isso é importante também, né, doutora? Fazer a sua parte. Fazer a nossa parte. Né? Doutora, qual o contato? Como é que a gente faz aqui para entrar em contato com a doutora Lívia? Quem quiser saber mais, né, eu tenho um Instagram, né, que é DRA, doutora. Lívia Kotrick, lá eu compartilho bastante informações também e tento combater esse preconceito no tratamento da obesidade, o tratamento da doença crônica. Então, qualquer coisa é só mandar um direct lá que a gente direciona. Maravilha. Então é tá arroba Lívia Kotrick. Tá aí. DRA.Lívia Kotrick. Que maravilha! Foi um prazer, muito obrigada. Poxa, adoro doutora. falar sobre cuidado, sobre saúde, sobre prevenção. Muito bom. Foi ótimo. E obrigado. Dá um abraço lá no meu amigo. E o doutor Herto Kotrick, Merico também, tá? Nessa família maravilhosa, alvo das nossas orações. Que Deus continue, viu? Família de médicos lá. Viu, mas com um coração assim maravilhoso, aberto, um sacerdócio, né? Daquilo que eles aprenderam, digo ela e o esposo dela, que o doutor Herto Kotrick esteve aqui com a gente, médico psiquiatra, mas assim com uma devoção, com um amor, com um carinho que faz isso, viu aqui? Essa vontade de você ficar no consultório o tempo todo aqui, né, com ela. Mais uma vez, obrigado pela honra, obrigado por ajustar a agenda lá, que eu sei que é muito complicado, mas você entende exatamente o propósito maior, né, do nosso podcast aqui, levar informação. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Valeu, gente. Olha, a gente volta semana que vem, se Deus quiser, com mais um episódio aqui do nosso podcast, tá bom? Quero, então, agradecer a Aline, a Eline, agradecer o Natan, aqui na técnica, agradecer também o Fábio, o Gideão, a Nath, agradecer também o Davi Lima. Alô, Davi Lima, meu irmãozinho querido. Um abraço para você, um beijo no seu coração, a nossa equipe aqui reunida. Então, fala o seguinte, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, porque se você se inscreveu no nosso canal, o YouTube entende que a gente pode, sabe, levar essa informação para mais pessoas. Então você vai ser bênção na vida de muitas pessoas nesse Brasil. A gente não sabe a partir de agora aonde isso vai chegar. E tomara que chegue aos 4 cantos da terra, porque informação sempre muito importante, tá bom? A informação liberta. Um beijo para você, Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau.